Quando eu entendi que ser gay não era bem-vindo na sociedade, eu entendi também que dentro do futebol era pior ainda. Em muitos casos, às vezes é melhor não me relacionar, já que vai ser sempre um trabalho. E aí as pessoas já falaram, não, você é gay. Com toda certeza você é gay. E eu não sabia o que era gay. E a sociedade decidiu que quem joga esse tipo de esporte ou é mulher sapatão ou homem hétero. Olha só, viemos do passado pra avisar que este é o último episódio dessa temporada. Foram 20 episódios. Caraca. E 2 especiais de final do ano. A gente trabalhou, hein? A gente trabalhou. E o carisma manteve, Olha tá? aqui o Você conseguiu carisma, deixar ó. o carisma aqui Ó. em cima. Girando aqui, ó. Atleta, bissexual e levou mais cores para nossa bandeira. Realizou um sonho, representar o Brasil na ginástica de trampolim, mas vestiu uma camisa muito maior. Muito obrigado, Rainha Dutra. Oi, gente, tudo bem? Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar de segredo, né? Vamos, por favor. Vamos nessa. Ele construiu sua carreira no futebol. Goleiro, se tornou o primeiro presidente LGBT de um clube, o Esporte Clube Bahia. Mas ele cansou de esconder a sua verdade e a sua sexualidade. Mostrou um lado que guardava no vestiário. Vamos conhecer os desafios e as superações de Emerson Ferretti. Seja muito bem-vindo. Olá, gente. Oiê. Tamo aí, vamos conversar, né? Vamos bater papo. É isso aí. Obrigado pelo convite, estou à A gente disposição. que agradece a presença de vocês. Imagino que não seja um assunto, talvez, que não seja tão fácil de falar, mas que é muito importante. Eu que sou do meio artístico também sei que é muito importante a gente falar sobre isso, por mais que às vezes seja difícil e a gente acaba se expondo. Mas queria ouvir de vocês um pouco como é que foi esse lugar primeiro de aceitação, de entendimento, muitas vezes, da sua própria sexualidade primeiro, e como vocês viam isso antes de se assumirem publicamente. Eu acho que eu posso começar falando, desde pequeno eu já percebia como eu era, só que eu acho que muitas das pessoas vieram até mim já com facas e facas na mão, tipo, você é isso, você é aquilo. E no esporte eu acho que isso é muito mais pesado, porque você tá ali tendo que lidar com muita coisa, e tendo que competir, tendo que viajar, tendo que fazer muita coisa. E pra mim foi uma jornada muito... Eu acho que bem mais fácil do que os outros atletas que vieram antes. Eu acho que eu nunca tive que me assumir publicamente. Eu nunca cheguei publicamente, fiz um post no Instagram, um post em algum lugar. Eu tava falando isso até antes de começar aqui, que nunca foi um assunto na minha vida. Eu sempre falei muito sobre esporte, mas pouquíssimo sobre minha sexualidade. E eu acho isso muito importante. E só depois que eu fui para Paris e vi que saiu em todo lugar, que eu comecei a sentir mais essa importância de falar disso. E muito obrigado por estar aqui, estar falando disso. E é muito importante. Bom, a minha história é uma longa história, né? O futebol é um meio mais complicado, né? Para relação à sexualidade. E eu entrei no futebol muito cedo, né? Com 8 anos de idade eu já estava dentro de um clube de futebol no Grêmio. Eu sou de Porto Alegre. E eu nem ainda entendia a minha sexualidade mesmo, Uma né? criança. Era uma época também pré-internet, pré-redes sociais, então a gente não tinha acesso à informação na década de 70, década de 80, né? 80 que eu passei a minha adolescência e eu já estava jogando, então a gente não tinha acesso à informação. Os gays eram ainda tratados como cidadãos de segunda categoria, era ainda classificado como uma doença pela OMS. Que loucura. Então eu cresci nesse meio, fui descobrindo a minha sexualidade muito só, porque não poderia conversar com ninguém, não poderia ir na internet hoje, né, para poder buscar informação, para entender o que estava acontecendo. E dentro do futebol, quando eu entendi que ser gay não era bem-vindo na sociedade, eu entendi também que dentro do futebol era pior ainda. Então eu passei a precisar esconder isso, né, o tempo todo. Eu costumo falar assim, eu deixei de ser o Emerson para poder ser o Emerson goleiro, que era o meu sonho de infância, ser goleiro, ser jogador, ser goleiro, mas para ser goleiro eu precisava esconder esse detalhe que não é pequeno, né, mas essa faceta da minha personalidade. Então eu passei muito tempo tendo que, enquanto estava nos clubes, jogando, enfim, tendo que representar, né, e esconder isso aí. Foi muito bom porque eu consegui chegar onde eu queria dentro do futebol, né? Me tornar um atleta profissional, mas esse dia a dia era sempre complicado por conta dessa necessidade de não poder ser você. E isso agora
após a carreira, com a fala que a gente vai conversar aqui, provavelmente mais para frente, mas já se tornou um passado. Mas foi bastante difícil. Você ficou falando, e eu esses dias estava conversando com amigos que moravam em cidades muito pequenas do interior e gays, e essa solidão de você estar num lugar onde isso também, para a internet, tudo, você tá num lugar onde você não tem com quem trocar. E foi muito interessante porque eles começaram a conversar comigo da primeira vez que eles conseguiram conversar com uma pessoa gay e ter essa troca. Vocês lembram quando isso aconteceu com vocês? Eu acho muito interessante falar isso da internet, porque eu crescendo, igual eu falei, as pessoas sempre vieram com facas e facas, já falando. Quando eu estava na escola, eu lembro bem da minha transição do 5º ano para o 6º ano, que foi quando eu comecei a entender mais as coisas. E aí as pessoas já falaram, não, você é gay. Com toda certeza você é gay. E eu não sabia o que era gay. Eu não fazia ideia do que era. Então eu lembro direitinho, eu indo lá na internet, pesquisando o que é gay. Eu lembro direitinho. Foi no meu 6º ano, eu devia ter, sei lá, 11, 12 anos. Então eu lembro direitinho de indo lá pesquisar. E eu não consegui nem mentalizar o que seria isso se eu não tivesse a internet para ir lá e pesquisar e saber o que era. Então, com certeza, foi muito mais difícil. É muito doido, né? Porque antes de você poder querer entender o que você é, você já né? As pessoas já querem... Eu sempre falo, as pessoas já sabiam antes de eu saber. Porque eu não fazia ideia de nada e eu nem tava ligado nisso. Do tipo, eu gosto de meninos, eu também gosto de meninas. Mas as pessoas já sabiam. Mas eu acho que tem meio que um quê de crueldade nisso, né? Tipo assim, antes de você querer entender a sua sexualidade, as pessoas já ficam apontando e falando o que é certo ou errado. Você lembra? Lembro. Na verdade, eu cresci sem contato nenhum, né, com o meio gay ou com pessoas LGBTs, né? E existia naquela época ainda um preconceito muito grande, inclusive da família, né? Então, você falou da solidão e eu sempre reforço isso. O processo foi muito solitário. E talvez tenha sido muito dolorido por conta disso, né? De você não poder se abrir, não poder contar com ninguém. E entender sozinho, né? Ele ainda conseguiu, tinha internet para ir buscar informações. Ajudas, né? Naquela época, não. Eu só comecei a ter esse contato, já era atleta profissional, já era goleiro do Grêmio, né? E aí eu tive uma lesão muito grave com 21 anos, né? Que eu quebrei a perna. E aí, nesse processo de recuperação, que eu comecei a frequentar um espaço lá em Porto Alegre, que era um espaço mais alternativo, que eu comecei a ter o contato, né? Com pessoas gays. E ali eu me identifiquei um pouco. Foi a primeira vez, mas até então, 21 anos, né? Foi uma coisa assim, uma coisa distante, né? Primeiro entender a minha sexualidade, né, aceitar isso, né, e depois aí quando começar a me relacionar também já foi uma outra etapa, né, e ao mesmo tempo já era uma pessoa conhecida, né? Então, e dentro do futebol, que é diferente, né, tem alguns meios que até aceitam um pouco mais, né, uma pessoa LGBT, mas o futebol não, ainda hoje, né, eu não considero que o futebol brasileiro esteja preparado para que um atleta em atividade se assuma, fale abertamente sobre sua sexualidade. Eu acredito que a carreira dele vai acabar acabando, porque as portas se fecham. Eu ia perguntar isso para vocês, se vocês acham que uma pessoa LGBT hoje, nas suas respectivas carreiras que vocês têm know-how, se ela se assumir, isso pode dificultar ou, de fato, acabar com a carreira dela? Como eu falei, eu acho que um atleta hoje em atividade no futebol brasileiro, as chances de a carreira acabar são grandes. Eu, depois que assumi, já tem isso 2 anos, né? E assim, falei porque eu já era um ex-atleta. Talvez se eu estivesse jogando hoje eu não falaria, né? Tentaria preservar a minha carreira. Quando eu falei, e até agora, 2 anos, eu não tive problema. E eu continuo dentro do futebol, né? Isso que é interessante, né? Na verdade, eu parei de jogar aos 35 anos e segui dentro do futebol de outras formas, né? Como imprensa, comentarista esportivo, também como gestor esportivo. E hoje eu sou presidente do Esporte Clube Bahia, um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E eu fui eleito depois de ter falado. Então, o fato de ter falado não me atrapalhou. Pelo contrário, ajudou bastante, principalmente pessoalmente, né? Que eu não tenho mais o que esconder de nada, de ninguém, não preciso mais.
né? E isso não atrapalhou. Mas eu acho que um atleta ainda em atividade, eu acho que não consegue seguir na carreira. E foi talvez o grande intenção minha de falar, talvez seja justamente mostrar, né, para que outros garotos gays, né, que gostam de futebol e sonham ser jogador de futebol, que é possível. Se já teve porque até então não se falava em gays dentro do futebol. Eu fui o primeiro a abrir a boca e falar abertamente. Hoje já se tem uma referência, né? Hoje tem o Emerson que falou que foi um atleta que jogou em clubes grandes, que foi campeão, que chegou à seleção brasileira. Hoje se tem uma referência. Esse eu acho que é o grande legado que eu posso deixar, né? Falando sobre a minha sexualidade. Muito lindo você ter feito eu acho isso. que na ginástica é totalmente o contrário. Eu acho que ele agora, se tornando a referência de alguém, eu, quando era pequeno, tinha uma referência, que era o Diego Hipólito, que foi o Arthur Nori. Então, eu acho que na ginástica, hoje em dia, a gente consegue ter atletas assumidamente LGBTs em atividade. Eu sou um atleta LGBT em atividade, mas ainda a gente tem muito pouco. Sem que isso seja um problema, Sem né? que isso seja um problema. Mas é Que muito ainda no futebol... o recorte, ainda né, do esporte mesmo, né, que a gente tá falando. Mas que tem algumas modalidades que talvez aceitem um pouco mais, né? O futebol não, ainda não. É um processo. Eu costumo dizer que o futebol anda 2 passos atrás da evolução da sociedade, né? Hoje a gente já vê uma aceitação maior e temos até um governador assumidamente gay, né? E então as coisas estão evoluindo, só que o futebol anda 2 passos atrás disso, Sim, né? mas é interessante você ter falado que você acha que um atleta em atividade teria, né, muita dificuldade ou não conseguiria, enquanto você tá em total atividade dentro do esporte, né? Exato, pois é. E assim, eu fiquei bastante surpreso, porque quando eu falei, eu esperava algumas reações, ou até mesmo algumas portas se fechando, né? As reações foram muito positivas, né? Então isso, para mim, me deixou bastante feliz, porque, como eu falei, eu acho que o meu exemplo pode servir de inspiração para muita gente, né? Porque é muito ruim viver o que eu vivi. Ao mesmo tempo que eu buscava meu sonho e realizava meu sonho de ser um atleta profissional, estar ali dentro de campo, né? A minha vida pessoal era sacrificada, porque eu não podia, por exemplo, sair com o meu namorado para jantar, porque eu era sempre uma pessoa conhecida, uma figura pública, e os olhares sempre aconteciam, né? E aí o medo de relacionarem a pessoa a namorado e essa fama se espalhar e isso atrapalhar minha carreira. Então vivia sob tensão, né? Às vezes o lugar de preservar a pessoa que você tá, né? Porque você sabe que se você tá numa sociedade machista que vai te apontar muitos dedos, a partir do momento que você expõe com quem você tá, você sabe que a pessoa que você tá se relacionando também está sujeita a esses ataques que são direcionados a você, mas indiretamente também vão ser a ela. E aí eu acho que na ginástica também talvez entre isso, porque talvez no meio da ginástica seja mais tranquilo, mas já tenham muitas referências, a carreira não seja impedida. Mas ao mesmo tempo, se você tem um relacionamento público e por você ser uma figura pública, você expõe esse relacionamento, de alguma forma você pode também estar afetando a vida da pessoa que você está se relacionando, né? Uma coisa que você nunca sabe como a galera vai reagir, né? Igual ele falou, você expõe a pessoa que tá com você. Então, às vezes, você sai na rua, você vai jantar, você sai em algum lugar, não sei quem, saiu com não sei o quê. Mas eu acho que na ginástica isso já é bem diferente do que no futebol. Eu acho que também, realmente, o futebol dá passos e passos atrás dos outros esportes, o que é completamente bizarro. Mas eu acho que na ginástica é já bem mais tranquilo isso. Eu acho que eu nunca tive problema com isso. Eu já tive um relacionamento assumidamente com outro homem na ginástica. Isso nunca foi um problema pra ninguém. E eu acho que é muito importante porque eu tive uma referência. Eu acho que ele sendo essa referência pros próximos meninos que vêm no futebol, eu acho que isso ajude com certeza. um pouco mais. Então você deixa de ter uma vida que você teria se fosse um casal hétero normal, né? Com medo. E aí a pessoa que está com você também sofre. Ela precisa ficar sempre escondida, que foi o que aconteceu com os meus relacionamentos enquanto eu era atleta. Eu tinha que esconder a pessoa que estava comigo, Nossa, né? que E isso não é legal. Isso é bizarro. Não era legal para ninguém, não foi legal para mim, não era legal para as pessoas, né? Sim. Isso afeta o relacionamento também, Com né? certeza. Para a pessoa que tá com você, de não poder sair na rua com você, de não poder falar, olha, eu estou namorando tal pessoa. No meu entendimento, até na performance, né? Porque esporte é muito sobre, na minha concepção, me corrija se eu estiver errado, sobre psicológico.
Se na sua vida pessoal você não tá completamente estável, não tá seguro, não tá com uma boa autoestima, eu acredito que afeta diretamente a performance. Então você vive 100% do seu tempo, quando você não pode se assumir, 100% do seu tempo lidando com uma pressão a mais, que não é só da sua carreira, né? Exato. E aí eu eu acho imagino que isso se estenda para questões familiares, questão de saúde, de alguém doente, de tudo, né? Ou até optar pela solidão, né? É. Em muitos casos. Às vezes é melhor não me relacionar, já que vai ser sempre um trabalho, né? Eu acho que muitos atletas fazem isso, eles se fecham totalmente, focam na performance e falam, vou jogar tudo no meu esporte, eu vou dar tudo no meu esporte, porque na minha vida pessoal eu não posso ser quem eu sou, mas no meu esporte eu posso performar do jeito que eu quero. Mas você não aguenta. Mas Chega um aí momento chega um que você momento não que- aguenta, porque não dá, fica desequilibrado, né? Você tem o sucesso profissional, mas e o pessoal? Uhum. Fica Né? vazio, Desequilibra isso, né? Isso aconteceu comigo, né? Então, até os 21 anos, por exemplo, que eu não tinha tido nenhum contato com o mundo gay, eu tinha o profissional em alta. Eu era goleiro da Seleção Brasileira Sub-20, com 20 anos já era goleiro titular do Grêmio. Eu tinha o profissional cada vez tendo mais sucesso e, ao contrário, a vida pessoal cada vez pior. O vazio aumentava, porque quanto mais famoso eu ficava, mais difícil ficava para eu me relacionar. Então, o desequilíbrio era grande. Várias vezes eu tive episódios de depressão. Isso levou à depressão, levou a eu pensar em desistir da carreira, Nossa. né? Ah, sim. Mesmo sendo goleiro de grandes clubes do futebol brasileiro, mesmo assim, algumas vezes eu pensei em desistir de jogar futebol para poder viver um pouquinho o lado pessoal, até conseguir equilibrar isso, né? Eu acho que eu só consegui agora, depois de falar, porque quando a gente fala abertamente, né, e não foi nada programado a minha fala, e eu falei já quando eu estava com 50 anos, né? Não foi nada programado, foi uma construção aí que demorou até alguns anos até chegar a esse ponto de falar, mas foi tão libertador, que hoje eu consigo viver plenamente, viver profissionalmente o que eu gosto de fazer e também pessoalmente. Então, o meu relacionamento, o meu namorado participa da minha vida profissional, que antes nunca tinha acontecido. Gente, que é tão. É pra ser tão natural, né? E a gente, como Exatamente. atleta, eu acho que a gente já se priva tanto. de Exato. Tanta Alta- coisa. Exatamente. performance Tanta já cobra um coisa. preço É, muito sei lá, é Exatamente. aniversário, é estar com a família, é não estar em momentos super especiais de várias Perfeito. pessoas da sua vida. E a gente ainda tem mais isso para se preocupar. E a gente tem que performar. Se você é atleta, você chega na competição, você não performa, ainda tem o papo de jogou mal, não competiu direito, não tá treinando direito. Por que você não tá treinando direito? Aí você não pode falar o porquê que você não tá treinando direito. Você fica tipo, É tudo secreto. tamo aí, estamos tentando melhorar. É E aí isso. você fica velando as coisas, e aí chega um momento que não tem como. E teve algum momento que vocês foram pra terapia, pra em algum lugar poder falar? Eu faço terapia já há mais de 20 anos, né? Quando eu fui pro Bahia, né? Eu, na verdade, parei na Bahia, eu sou gaúcho, mas eu parei na Bahia porque eu fui contratado pelo Bahia para ser goleiro do clube e eu cheguei em 2000 com 28 anos. 2 anos depois eu comecei a terapia, né? E são mais de 20 anos fazendo e acho fundamental e me ajudou muito a começar a resolver essas coisas, né? A começar a encontrar respostas para as milhares de perguntas que eu tinha e que sozinho eu não conseguia responder, né? Então é fundamental. Se não fosse a terapia, talvez eu não tivesse chegado nesse nível de maturidade, até de poder falar, né? Ou então talvez não conseguiria chegar ao final da carreira, né? E outros atletas já se aconselharam com vocês a respeito de algo parecido? Não, o futebol é tudo muito fechado nessas questões. Interessante, né? Porque com a ginástica, com certeza, Não, vocês falam hoje em dia eu acho que eu abertamente. já sou meio que uma influência muito boa para outros atletas. Inclusive no meu clube tem vários atletas que eu adoro conversar, eu falo muito sobre. E às vezes eles passam por algumas coisas que eu passei quando eu era pequeno e eu consigo dar um direcionamento, ajudar mesmo que um pouquinho, a eles passarem por isso também. O que Eu exatamente? fico- Você pode dar um exemplo? Vamos supor, hoje em dia eu sou da categoria adulta do Minas Tênis Clube. Tem atletas LGBTs na categoria de base, júnior, 11, 12, 13, 14 anos, que às vezes conversam comigo de igual para igual, perguntando sobre coisas da vida, Uhum. sobre relacionamentos, sobre coisas que eles passam na vida deles que eu também passei quando eu era pequeno.
E aí eu sempre tento dar uma ajudada, mesmo que pouca ali, de uma visão que eu tive quando eu era pequeno e que ninguém me ajudou na hora. Na hora eu não tive uma referência física do meu lado. Sim. Igual eu falei, eu tive uma referência de ver o Diego Hipólito na TV, o Arthur Nori ganhar medalha. Ou a Mas nunca internet. alguém do meu lado me ajudando e me dando dicas e falando sobre isso. Ele falou sobre a psicóloga também. Eu faço acompanhamento psicológico no meu clube desde os 13 anos. É imprescindível isso na minha carreira. Eu acho que se não fosse toda semana eu estando lá, eu até falei com ele, a psicóloga do clube do Bahia foi minha psicóloga, Ah, olha só. no Minas Tênis Clube. E, nossa, ela me viu nos meus piores momentos de criança. Ai, meu Deus. Marisa, eu te amo. Se estiver assistindo. E é muito importante, eu agradeço sempre o meu clube, ele tem uma equipe multidisciplinar muito boa, que desde pequeno eles sempre me acompanham até hoje. E eu acho que minha carreira só tá aí no momento que tá por causa disso. Já que a gente tá falando de terapia, psicólogo, psicólogas, acho que é legal a gente ouvir um pouco um especialista. A psicóloga de hoje é a Maíra Ruas, ela é psicóloga esportiva e vai falar um pouco se existe essa especificidade que os atletas precisam nesse acompanhamento psicológico. Com certeza. A gente está falando da psicologia do esporte, que é uma área específica que estuda atletas, para melhorar atletas. Então, antes do atleta vem a pessoa atleta, e essa pessoa atleta vem com a tua base familiar, vem com a tua estrutura, vem com tudo, né, que faz com que aquela pessoa seja atleta. E também a questão da performance de alto rendimento. Então, não somente isso, como separação, pensão, né, todas as questões que envolvem a vida de uma pessoa atleta, ela é trabalhada, ela é elaborada por psicólogos que são especializados nas modalidades também, porque cada modalidade a gente tem uma demanda diferente. Então, a gente tem, por exemplo, no vôlei de quadra ou de praia, já uma aceitação muito maior por uma questão, né, de anos atrás, já existia a questão da sexualidade transitar mais, né, uma afetividade do que no futebol. Então, é algo que já é naturalizado. Eu acredito que no futebol está indo por esse caminho. Claro que os passos são mais devagar, mas está indo e, com certeza, a pessoa que tem essa escolha e ela vai poder fazer o uso desse psicólogo esportivo para ajudar a se fortalecer perante o trabalho dela, a família e todas as pessoas que envolvem a tua vida. Aí a gente ouviu isso e eu fiquei pensando, quando você falou sobre isso, Emerson, como foi o acolhimento do clube, dos outros jogadores? Quando eu falei, eu já não era mais atleta, né? Eu já tinha encerrado a carreira, então eu não estava dentro do clube. Mas eu tive muitas manifestações de ex-companheiros, né? De ex-atletas que jogaram comigo, me parabenizando pela coragem de falar. Como eu falei, eu acho que não atrapalhou também o fato de eu depois, né? Querer ser presidente do Bahia. Então isso para mim é um grande avanço no futebol, porque quando eu decidi concorrer à presidência do clube e a torcida do Bahia vota diretamente, né, os sócios do Bahia votam diretamente, todo mundo já sabia sobre minha sexualidade. E isso não foi relevante para a decisão, né? Eles me escolheram porque entenderam que eu era o mais competente para estar na presidência, né? E isso, para mim, já é o resultado de que o Bahia, já há algum tempo, né, é um clube que se posiciona socialmente, Isso né? é muito legal. Campanhas, né, Muito mesmo. acolhendo a diversidade da sua torcida, e eu acho que isso começa a educar, né, o torcedor, né? E a ponto de ter um candidato LGBT e ele ser eleito, né? Eu acho que isso já foi um grande avanço, né? Mas, como eu falei, foi um processo, tanto meu pessoal como do clube, né? De que começou a educar seu torcedor a ponto de chegar nessa. Então, o Bahia, para mim, é uma grande referência,
não porque eu estou dentro do Bahia, mas por tudo que vem acontecendo dentro do clube, pelo fato de hoje ter um presidente LGBT. É um grande avanço nessa Sim, com nessa certeza. questão, né, da aceitação do futebol, né? Eu acho que o futebol tá acordando. Hoje já existem punições também para homofobia dentro dos estádios, né, para manifestações homofóbicas, porque antes não existia punição, antes não era nem crime, né? Hoje a legislação mudou, é crime. Existem punições esportivas, né, para manifestações homofóbicas. Então a gente está avançando, ainda lentamente, como nossa própria psicóloga, né, a Maíra, A passos de comentou, né, tartaruga. passos atrás, assim, mais lentamente do que necessário, mas já estamos avançando, né? A minha condição hoje de presidente, hoje uma referência nisso, eu espero que traga mais gente para Claro. essa luta. É necessário, até chegar ao ponto que isso se normalize, Uhum. né? Que não precise mais falar, o presidente de tal clube é gay. Não, ok, importa se ele é competente ou não. Que eu acho que é o caso da ginástica, onde ela chegou hoje em dia. Eu acho que hoje, independente do que você seja, eu acho que a galera ela tem uma visão muito maior do esporte, do que você está fazendo lá dentro, do que o que você faz fora do esporte. A gente não tem isso de torcida, de tá lá toda semana competindo, tá lá Sim, toda é semana na mais nos TV. eventos, É né? mais em eventos separados durante o ano. Mas no meu caso, eu me senti só mais um. Uhum. Porque Que tinham legal. outras pessoas que também já tinham sido assumidas e que ficou muito mais fácil pra mim. Eu acho que na ginástica é uma coisa muito mais interna da pessoa saber o seu momento do que das outras pessoas fazendo pressão nela ou tendo papos, assim, que a gente não tem um público tão massivo e grande quanto o futebol. A gente sabe que o atleta, o artista, vive muito, às vezes, de patrocínio, vive muito do salário do clube. Isso também é equiparado? Também já tem essa horizontalidade salarial, de patrocínio, mesmo dentro do clube, entre homens e mulheres, pessoas LGBTs e pessoas que não são LGBTs? Como é que funciona isso? Especificamente no meu clube, eu acredito que hoje em dia isso não exista. A gente vai muito por resultado e o que você dá na sua carreira. Isso vai diretamente ligado ao quanto você recebe, ao patrocínio que vem. Eu acho que eles pensam muito mais no resultado e no que você está mostrando do que o que você vai fazer fora do Que é o seu mais esporte. correto, né? Porque a gente não tem tanta essa visibilidade que o futebol tem. Entendi. Então a gente passa em poucos momentos do ano. Agora a gente está tendo um boom enorme da ginástica, da Rebeca Andrade, da Sim. Flávia, da Jade, do Diogo, de todo mundo. Mas a gente ainda teve passos de tartaruga para ter essa visibilidade que o sim. futebol sempre teve. Então eu acho que no futebol é muito pior isso por causa que tem muita gente assistindo. E a ginástica hoje em dia ela tá chegando nesse caminho, tá chegando nesse lugar. Mas eu acho que hoje em dia no meu clube, especificamente, isso não existe. E aí, quando você assume um lugar de presidência, num clube que é um dos maiores do Brasil, tem uma história maravilhosa em questões, pautas sociais, mas você, como uma pessoa LGBT que assume a presidência, você ainda percebe ali dentro muitas questões estruturais? Como é que você lida com isso? Quais são, talvez, os mecanismos de tentar Bom, modificar essas estruturas que, às vezes, mesmo sem querer, mesmo um clube que tem uma história social linda, às vezes pode enfrentar? o Bahia já há algum tempo já tomou algumas ações, né, nesse sentido, já adotou o nome social dos seus colaboradores, enfim, apoiou o surgimento da torcida LGBT. Então o Bahia tem ações concretas, não é só Sim, da sim. boca para fora, Isso é né? legal. Isso é muito bacana. Mas ainda o ambiente de estádio é isso. muito primitivo. Eu acho que eu nunca fui num estádio. Cara, é a palavra, né? Primitivo. Porque ali é um ambiente de forte emoção, né? Paixão, Super. e é como se você estivesse numa guerra, porque todo mundo que está com a camisa diferente da sua é inimigo. E se você não matar, você morre. Então você precisa. E aí tem uma coisa que assim, parece que vale tudo, não só dentro de campo, mas também fora, no ambiente dos torcedores. Vale tudo para poder ganhar essa guerra, né? E aí vale você ser violento, homofóbico, racista, até pessoas que normalmente não são do lado de fora, Sim. chegam ali dentro, parece que Se se transformam. Então você vê muito isso ainda dentro do estádio, né? Essas manifestações assim, por conta daquele ambiente de competição, né? E da impressão que assim, qualquer coisa que vá trazer uma vantagem competitiva, por Isso exemplo, faz. se você chamar
o adversário, né, de gay, de alguma coisa assim, que vai desestabilizar emocionalmente, e isso vai lhe trazer uma vantagem competitiva, é válido. Né? Então, os valores sociais dentro de um estádio são completamente diferentes daqui de fora. Sim. Né? Ali ficam de um jeito exacerbado. Então, é um ambiente que é ainda muito difícil para você dizer assim, olha, não seja racista. Eu acho que é só mesmo quando houver punição, né? Severas, né? Severas, Não só exatamente. punições, É mas aquela como coisa, punições severas. aprender na dor. Né? Porque senão, no amor, ainda é difícil. É um ambiente muito primitivo ali dentro. E essa punição seria o quê? Tipo, não liberar a torcida em determinados jogos como punição por um ato racista ou homofóbico? Seria... Bom, já existem. Já existem a essas CBF punições, já incluiu, né, no Regulamento Geral de Competições, por exemplo, para manifestações homofóbicas, o clube pode ser punido. Tem uma escala de punição que começa com multa e pode chegar até a perda de pontos. Nossa. Portões fechados, jogos com portões fechados. Aliás, alguns clubes já foram punidos por conta disso, né? De ter que jogar com portões fechados, sem torcida. Mas a última instância é perder ponto. E aí, a partir do momento que acontecer efetivamente de um clube perder ponto, ser rebaixado no campeonato, perder ponto e ser rebaixado porque perdeu ponto porque sua torcida foi homofóbica, ou então deixar de ser campeão porque perdeu os pontos, porque foi punido porque sua torcida foi homofóbica, talvez isso mude o jeito de pensar. Né? Quando eles verem realmente que o seu clube, que eles tanto amam, pode ser prejudicado, ou então que perdeu uma classificação para uma Libertadores, perdeu um título, ou então foi rebaixado porque você ou alguém da sua torcida teve essa manifestação. Aí eu acho que começa a ter uma... Mas é na dor, né? É quando acontece. Né? Para poder, eu acho que é educar. Mas é o jeito, né? E é um processo, né? Você processo. pode falar bem. É um processo que parece ser longo ainda. Mas o que eu fico pensando também é que se a gente for falar de mulheres no esporte, por que para elas parece que é mais... Não vou dizer fácil, porque nunca é, mas tem um lugar mais aceito, sabe? Eu acho que é pelo jeito que a sociedade é. Eu acho que a gente desde sempre teve homofobia, LGBTfobia em todo lugar. E eu acho que às vezes a galera, igual ele falou, perde muita noção do que fazer na hora. Na ginástica, especificamente, a gente não tem muito isso, porque, de novo, não tem esse local do estádio, de estar lá toda semana, de estar lá todo dia. Mas, realmente, a galera perde as estribeiras jogando. Eu, por exemplo, nunca fui no estádio e morro de medo de ir. Pra falar a verdade, morro de medo de ir. É porque o futebol ali, aquela competição, também eu acho que é a tradução máxima da masculinidade, né? Da força, da competição. Talvez a origem lá das arenas romanas, Com né? certeza. Que ali eram guerreiros... O homem e o leão. Exatamente, guerreiros que iam para ali. Então, por isso que eu acho que não é aceito um gay, porque não é o que se... Quando você pensa num homem gay, você não pensa que é que tem essa virilidade toda. E que é uma grande mentira. Sim. Né? Existem gays de todos os... E muitas vezes a gente é melhor. Exatamente. Eu Existem tô aqui pra dizer que são. De todos os jeitos e também homens héteros de todo jeito. Eu costumo dizer, tem uma máxima no futebol que diz, o gay não tem virilidade para jogar futebol. Primeiro, eu quebro isso porque todas as vezes que precisou ter virilidade para jogar futebol, eu tive. Tava lá. E eu conheço muito homem hétero, que não tem virilidade para jogar futebol. Eu também. Porque a virilidade para jogar futebol não depende da sua sexualidade. Né? Então tem muito homem hétero que não jogaria futebol porque não tem essa competitividade que é necessária. E um gay pode ter isso. Então não é isso que determina. Sim. Né? Eu acho que tem uma questão, quando a gente analisa como o machismo afeta as estruturas diferentes da sociedade, tem um lugar que o machismo afeta a mulher em outros aspectos, que é feminicídio, que é relacionamento tóxico, um lugar onde a sociedade enxerga o poder feminino inferior, subjugado. Um desses sintomas é a questão do objeto de desejo do homem
cis, branco, hétero. Posse. Que é quando você olha duas mulheres juntas, isso desperta desejo nele. Sim. Quando você vê dois homens juntos, isso desperta Repulsa. afastamento. São duas coisas, são dois problemas, são dois sintomas diferentes no machismo, Sim. mas que, ao meu ver, eu acho que eu consigo fazer uma total correlação com o mundo do esporte. Quando você vê duas mulheres jogando futebol e elas são, às vezes, companheiras e têm um relacionamento, Uhum. ou é muito tanto faz pro homem cis branco hétero, porque aquilo não afeta diretamente a masculinidade dele, ou ele se vê querendo se introduzir naquele lugar. Uhum. Então a aceitação para ele, ao meu ver, a problemática tá em outro lugar. E aí quando você vê dois homens gays companheiros que estão jogando num time ou num relacionamento normal, isso, não sei, isso Ou às vezes também um dá homem gay performando mais que ou você. performando mais Do seu lado. do seu lado. E aí fica tipo, como que ele, na visão completamente homofóbica, machista do homem, tá fazendo melhor que eu? Eu tenho uma opinião, assim, em relação, você diz, a aceitação da mulher, né, gay no futebol, no futebol digo no feminino esporte, mas... tem mais aceitação. Eu acho que essa aceitação da mulher gay no futebol feminino reforça o preconceito masculino. Exato. Por quê? Vamos voltar um Porque ela pouquinho na performa história. o masculino, Primeiro, né? a mulher era proibida de jogar futebol no Brasil, proibida por lei. Uhum. Até o início dos anos 80, acho que final dos anos 70. Era proibida. Gente, que loucura. E as mulheres É que muito louco. eram recente, né? eram É muito proibidas. recente. Eu E as nasci nos anos mulheres, 80. as primeiras que ousaram a jogar futebol eram classificadas pelos homens como mulher macho, Uhum. que elas eram masculinizadas. Sim. Por quê? Porque o futebol é um esporte masculinizado, né? Qualquer mulher que queria jogar futebol ou jogava futebol, ela era uma mulher macho ali, né? A sapata masculinizada. E ali era o preconceito. É. Então, eu costumo falar assim, eu quero ver mais mulheres não gays jogando futebol. Sim. Porque quanto mais mulher gay tiver jogando futebol, não que elas não possam, podem, são bem-vindas. Só reforça o preconceito dos homens. Que diz assim, ó, ela joga futebol, mas ela é sapata. Sim. Que eu acho que é o contrário da ginástica. E aí eu queria ver mais mulheres não gays jogando futebol, para dizer assim, não são só sapatas que jogam. As mulheres gostam e jogam, Uhum. né? Senão reforça esse preconceito. Verdade. Do homem, porque é o que o homem acha. O homem preconceituoso a mulher joga futebol, ela é sapata, é macha. E você tá falando que é o oposto. Completamente o oposto da ginástica, que no feminino as meninas têm música, elas expõem uma feminilidade muito maior, que aí quando é um menino fazendo, ele é gay. Pô, tá na ginástica, ele é gay. Então eu acho que é muito mais normalizado por esse lado que ele tá falando. O balé, por exemplo, também, balé né? Também. Que precisa de movimentos e coisas assim. Todo o homem que faz é classificado como gay. E eu já soube, que eu tenho amigos que fazem, que assim, a maioria dos homens que fazem balé não são gays. Da ginástica também. A maioria dos homens que faz ginástica é hétero, não gay. Isso é muito triste, porque às vezes um menino que tem o maior talento do mundo para algum esporte, tipo a ginástica ou o balé, ele se priva disso, a própria família não incentiva, né? Por conta desse preconceito. É o que a gente fala muito aqui, que é aquele lugar de querer colocar as pessoas em caixinhas pelo que elas aparentam ser. Então, a ginástica aparentemente é um esporte onde a sociedade decidiu que é mais feminino, que precisa de mais feminilidade. E aí todo mundo que tá na ginástica ou é mulher ou é gay. E aí o futebol é a mesma coisa. Não, essa caixinha aqui a sociedade decidiu que quem joga esse tipo de esporte ou é mulher sapatão ou homem hétero. E aí muitas pessoas, só pra reforçar o que você falou aí, muitas pessoas que têm o potencial de desempenhar uma parada brilhante não vão porque nem pensam que podem fazer isso, nem passa na cognição delas. Não é apresentado pela família. Assim, ou perde uma oportunidade que às vezes os pais fizeram antes. Eu acho que se minha família não tivesse me levado pra fazer ginástica, eu nunca teria feito ginástica. Foi da sua família, parte da sua família. Eu estudava numa escola e aí eles chegaram lá querendo fazer teste. Eu sempre fui muito espoleta, pulava pra cima e pra baixo. E aí eu queria fazer ginástica, mas a gente não sabia onde. Aí os técnicos do Minas Grandes Clube foram lá e perguntaram quem queria fazer e eu queria fazer. Só que se minha mãe não tivesse ido lá e me levado pra fazer o teste, eu não iria pra ginástica. E às vezes pais têm esses pensamentos que acabam gerando ações do tipo, mesmo que meu filho queira fazer, eu não vou levar ele.
Sim. Uhum. Porque esse esporte é considerado feminino Gente, às vezes não é nem o pai ou a mãe, às vezes é na própria escola, na própria escola. Sim. né? Eu estudei em escola de freira. Teve um momento ali perto do 7º, 8º ano em que a gente foi conversar porque não era dado futebol pra gente. A Os gente meninos só jogam fazia, futebol, a menina queimada. a gente Vôlei. fazia vôlei. E aí, quando eles estavam muito modernos, a gente fazia basquete. E aí teve uma vez que como eu cresci num prédio que tinha muita criança e tinha uma quadra, e a maioria eram os meninos, eu jogava futebol com os meninos. Uhum. E era muito divertido. E Era ótimo. E aí Você era uma- era só uma criança. era só uma criança. E aí virou uma questão Isso da que eu ia escola. perguntar. Tipo, que horas que a gente vai poder jogar futebol? E não é que elas falaram, vocês não podem jogar futebol. Elas só falaram assim, vocês querem? E aí formou-se um time de meninas de futebol. E ainda era uma coisa muito, agora as meninas estão jogando e tal. Quando agora eu vejo na escola do meu filho, que tem 6 para 7 anos, todos jogam juntos, né? Os Uhum. meninos e as meninas jogam na mesma quadra, futebol, vôlei e tal. E eu acho isso muito interessante também, porque a própria professora falou que antes deles fazerem essa junção, naturalmente os meninos só andavam com os meninos e as meninas só andavam com as meninas, porque eles já separavam no esporte, que tem 3 vezes por semana. No recreio eles continuam, então é muito tempo só entre eles. Sim. E Acaba agora vai que criando laços, né? é misturado, eles nas Uhum. outras atividades eles continuam juntos. Uhum. Então é muito bonitinho que eles crescem, né? Não é só aquela turma de menino, turma de menina cresce mais misturado. Achei legal. Vocês já sentiram que a história de vocês, a orientação sexual de vocês foi usada de alguma forma para justificar um preconceito de alguém dentro do esporte, dentro da vida pessoal de vocês, de alguma forma? Eu acho que com certeza. Eu acho que você estando num lugar onde tem várias pessoas juntas, sendo esporte, escola, trabalho, tem esse lugar da homofobia estrutural, das pessoas já virem, pô, você é um pouco mais feminino, então você é gay, tarará, tururu. E no esporte acontece isso. Acho que no meu caso, não tanto de autoridades em cima de mim, mas muito da galera junto, que treinava junto. Aí eram os meninos da ginástica artística, os meninos do trampolim que eu sou. E aí, às vezes, tinha muito isso de um zoou aqui, um zoou ali, e aí fica essa homofobia meio velada de crianças se zoando, e aí vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega um momento que não tem como mais esconder, e aí você vai pro superior. Então, muitas das vezes eu tive que ir no superior pra falar, olha, tá acontecendo isso, tem pessoas fazendo isso comigo, e eu não quero vir aqui treinar, não tô afim de treinar, não tô afim de estar aqui por causa que isso tá acontecendo. Eu já vi isso acontecer com várias crianças, vários atletas, e eu acho que no futebol não deve ser diferente, ou pior ainda. Que bom Bem que pior. você tinha esse apoio das autoridades do clube para trocar essa ideia e você Com certeza. resolvia Eu o acho que se eu não problema. tivesse essa abertura de poder contar com todo mundo do meu clube, não Isso estaria deve na ser ginástica super mais. novo também, né? Eu sempre fui um cara mais quieto, assim, né? E a partir do momento que eu percebi, entendi a minha sexualidade e entendi que eu precisava esconder isso, eu também não ficava procurando problema dentro do clube, né? Então, eu fazia o meu trabalho e ficava na minha, justamente para não dar margem a possíveis comentários. E também não alimentava qualquer tipo de situação com outros atletas, nem mesmo se ocorresse assim uma possível suspeita. Uhum. Porque, ou então até mesmo alguma aproximação diretamente a mim, assim, eu sempre encarava assim como talvez até um teste para... Então eu me protegia muito. Então, Acho que até assim, por medo, né? por medo, lógico, porque poderia ser um teste ali para de repente Você falhar. eu falhar e aquilo se espalhar e minha carreira estava em risco. Essa tensão foi o tempo todo. Então eu nunca busquei identificar outros atletas ou conversar sobre ter situações. Lógico que eu sei de atletas gays também, que às vezes você fala, existem no futebol. Sei de atletas que casaram, mas também são gays ou bi, né? Enfim. Mas eu nunca ia cutucar isso, com medo de eu Ser exposto. ser exposto. Então eu ficava muito na minha.
né? Muito na minha. Então, as histórias que eu sabia, eu nem participava ou ia buscar ou não sei o quê, com medo de eu me prejudicar. Então, Caramba, que até loucura. houve esses comentários da vida pessoal, da orientação sexual de outros jogadores que supostamente eram LGBTs ou de fato eram LGBTs, mas só de saber dessa história você preferia nem ir atrás por Não, medo eu de não- como isso poderia Exatamente, né? repercutir É na aquela sua coisa, carreira. você tem um telhado de vidro, né? Então nem... Exato. É. Então eu Fica o ficava tempo inteiro sempre alerta. alerta, procurava fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e não dar nenhuma pista, nenhum indício de nada. Então, qualquer outro jogador que pudesse ser ou coisa, eu nem É muito buscava, antes, né? justamente para não correr risco nenhum. E até, assim, abordagens que hoje eu entendo, assim, eu acho que foi até um assédio por parte de outros jogadores. Eu, na época, Não percebeu, né? não também. percebeu. Eu até entendi, assim, às vezes, assim, pode estar me testando, entendeu? Mas E Sempre se eu- um modo de alerta. Exatamente. Nos Vou perder minha bastidores, carreira. pós-treino, rolavam umas abordagens que eram meio assédio e você achava que era um teste. Isso aconteceu algumas vezes, assim, Uma né? mão no ombro. Né? E que, na verdade, eu já fui assediado diretamente mesmo, né? Nossa. E mesmo assim, né? Nossa. E às vezes outras abordagens que hoje eu entendo, assim, pode ter sido um assédio. Na Cara, época, isso é interessante, eu né? entendia Nossa, como que doideira. É porque você vai, conforme você vai É o tendo... alerta, né, de É, risco, né? mas conforme você vai tendo letramento no assunto, né? Quando você revisita o passado, aí sim você enxerga Uhum. Você começa a situações perceber, né? que você não tinha dado conta, né? Na época. Exatamente. E assim, a fama de gay me perseguiu por boa parte da minha carreira por conta de... era um cara que... Bom, todo atleta de futebol se torna uma figura pública. O assédio é muito grande, principalmente de mulheres, né? Comigo ainda era muito grande o assédio. Bonito, né? Vamos falar? Bonito. E assim, eu nunca aparecia com namorada, não casei em momento algum. Eu optei por não fazer isso, né? Porque, como eu falei, teve alguns atletas que casaram, enfim, Pra facilitar. facilitar. Nossa. Entre muitas aspas, Para afastar qualquer possibilidade de Ser associado. né? E eu optei por não fazer isso. Né? Então, o fato de nunca estar com uma mulher, por exemplo, eu ia em festas dos atletas, todo mundo com as esposas, o Emerson só. Esse tipo de situação, logicamente, que levantou comentários durante a minha carreira toda, e essa fama sempre me perseguiu. Que saco. Né? Nossa, Pois imagina. Que saco. Exatamente. Então, eu vivi com essa sombra o tempo todo. Por isso que eu me protegia muito. Eu só fui falar isso muito depois, né? Uhum. Mas durante a carreira eu me protegia muito. Então, eu não cutucava, assim, as situações para que eu não fosse exposto. Já existia uma suspeita e eu poderia estar dando ali a certeza e eu não queria fazer isso. Nossa, eu sinto muito. Também. Você passa por isso. Que saco. Foi que assim, E aí você é atleta. Além desses 3 inteiros, você ainda tem que competir. Você ainda tem que Nossa, jogar. sim. Você Eu falei ainda da tem que não, performar. Tá todo E mundo o mais- gritando lá, e eu- vai! E assim, como eu falei, né? Tive alguns episódios de depressão por conta disso. E como Nossa. é que você... Hoje eu entendo que a depressão pode ter sido realmente Claro. Completamente ligada aí. ligado a isso. Óbvio. Ou o fato de eu não poder me expressar como eu sou, ou ter que esconder uma parte, ou esconder a minha vida pessoal. Como é que eu vou falar para alguém dentro do clube isso? Eu tô com depressão. Primeiro que Isso nem era uma questão de... no futebol, se você demonstra fragilidade, Acabou. acabou, você não pode jogar. Você tá frágil, meu filho, sai que tem outro para botar no seu lugar. Uhum. Então você não pode em momento algum. A Nossa gente Senhora. é treinado para ser. Não é só no futebol, esporte, né? Esporte, A gente é treinado para ser forte o tempo todo. E se você não é forte, E tem se quem você queira não ser é forte. forte, tem outro para entrar no seu lugar. Então como que eu ia falar que eu tava com depressão para alguém dentro do clube? Gente, porque Então depressão eu tinha que era aguentar uma ainda outra isso guarda-chuva. tudo sozinho, Nossa. até a depressão me curar sozinho, sem poder falar com ninguém, Aham. né? E muito menos se eu entendesse que o motivo da depressão, que era, hoje eu entendo, né? Mas naquela época eu não entendia, mas muito menos dizer, eu tô com depressão porque por causa que eu sou gay e eu preciso. Nunca. Impossível, Não tinha com impossível. quem falar, não tinha É como tudo uma, resolver. no final das contas, é tudo uma coisa só que se junta e se Sim. mistura e é tudo uma pressão. Nossa. Hoje eu entendo o quanto eu fui forte. Aham. Muito. Porque eu joguei até os 35 anos, eu parei
no momento que eu decidi parar. Como eu falei, tive uma carreira que pode ser considerada de sucesso, porque eu joguei em clubes grandes, estive em seleção brasileira, fui campeão nacional, virei ídolo em clubes grandes e aguentei tudo isso só. Quer dizer, era um peso a mais que eu carregava que os outros atletas não carregavam. Cara, pra ele estava muito fácil. E hoje em dia você já conseguiu imaginar o quão melhor você podia ter performado sem tudo isso? Com certeza. Eu já falei isso em algumas entrevistas, mas porque chega a ser chocante, né? No fundo, eu nunca quis ir para a seleção brasileira profissional. Eu fui de seleção de base, né? Sub-20, sub-15, era goleiro de seleção brasileira. Mas a seleção brasileira profissional, no fundo, eu nunca quis ir. Hoje eu entendo isso. Por quê? Você imagina se eu fosse goleiro da seleção brasileira. Eu ia ser nacionalmente conhecido. Nossa. Em qualquer buraco do Brasil que eu fosse, as pessoas iam saber quem eu era. O tamanho do assédio. E isso ia virar um inferno para mim. Porque a minha vida pessoal ia virar... ia acabar. Ia ser, tranquilamente. Exatamente. Então eu me preservei até nisso. Eu me boicotava porque eu tive momentos de estar próximo da seleção brasileira. Mas eu boicotava para não chegar lá. Para quê? Para que não tivesse minha vida pessoal exposta. Você diz, né? se boicotar psicologicamente ou de fato no jogo ali talvez não... Acho que é muito inconsciente. É muito inconsciente. Às vezes a gente tá Entendi. muito mal e a gente não consegue E eu entender. sei isso hoje, porque Sim, eu tenho 20 anos de terapia. Ainda mais na época que não entendia nada. Na época, não. Imagina que era claro, assim, nunca. Né? Não era claro. Mas acabava boicotando no fundo, porque senão para mim ia ser um desastre. Quer dizer, profissionalmente o ápice, mas pessoalmente um desastre. E um desequilíbrio grande. Falando um pouco disso, de projeção nacional, projeção internacional. Ok, no Brasil, a ginástica, alguns esportes têm essa abertura muito maior, muito mais facilitada para pessoas LGBTs terem o mesmo desempenho psicológico do que outros atletas que não são LGBTs, como disse em algumas modalidades. E como é que é em relação a outras nações? Atletas da França, de África, da Ásia. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar com atletas que estiveram nas Olimpíadas, que não são do Brasil, mas a relação da saúde mental com a performance nos outros países também é parecida com a do Brasil ou é muito diferente? Eu acho que esse papo da saúde mental veio muito na última Olimpíada de Tóquio, quando a Simone decidiu não competir. Simone Biles, atleta da ginástica artística, decidiu que não queria competir por causa de saúde mental, por causa que ela estava com um negócio que na ginástica a gente chama de twists, que é quando meio que seu corpo e sua mente não estão meio conectados. Então você vai pra fazer uma coisa, seu corpo vira totalmente outra coisa. É muito perigoso a gente cair, machucar na ginástica. Nossa, sim. Qualquer errinho dá cirurgia e muita gente... Você mesmo teve, né, uma lesão. Em 2022 eu tive uma queda e aí eu tive que colocar 4 parafusos na coluna. Isso foi durante o treino? Durante o treino eu tava fazendo a minha série e a gente tinha uma competição muito importante, uma Copa do Mundo que tinha pontos para as Olimpíadas. E acabou que eu caí e aí tive que fazer uma cirurgia e colocar 4 pinos na coluna. Então na ginástica é muito... E foi porque eu me perdi essa lesão. Então, um pontinho que você tá meio errado de cabeça, isso pode te afetar muito no esporte, acabar acabando sua carreira, acabando com sua vida, porque é muito, muito perigoso. Então eu acho que o papo da saúde mental no esporte começou a surgir agora. Aí é outro recorte, o papo da saúde mental em atletas LGBTs que às vezes não conseguem performar no seu máximo por causa de coisas que eles vivem no seu pessoal. Igual ele falou, seria um medo muito grande dele ir pra seleção, porque ele ia ser conhecido pelo Brasil inteiro. Imagina a vida dele sendo aberta para pessoas que nem conhecem ele, opiniões que nem fazem diferença na vida dele. E eu consigo muito entender isso do tipo, às vezes se você tá muito no holofote, você também tá muito você é muito alvo de críticas. Então, às vezes, inconscientemente, você não performa o tão bem quanto você conseguiria. Isso acaba que não te leva a muitos outros lugares. Acho que hoje em dia eu me sinto muito feliz e ouvindo tudo que você tá falando. Eu não consigo imaginar o que eu teria feito nessa situação. Hoje em dia tá muito melhor, pelo menos no meu esporte, no meu recorte. E é completamente bizarro ouvir esse tipo de coisa hoje em dia. E tem uma parceria entre os atletas, porque tem essa questão de que um dia antes da competição você não pode ter relação sexual, você tem uma alimentação muito regrada, que você não pode sair. Tem esse companheirismo nas Olimpíadas ou no dia a dia dentro da ginástica, de tipo assim, cara, tô muito mal da cabeça, eu vou comer um hambúrguer aqui pra ver se a saúde mental dá uma melhorada aqui, porque eu tô sentindo muita pressão na dieta.
cara, teve um absurdo da Comissão Olímpica colocar camas quebráveis, né? Se a gente for falar de segredo, camas você de- fofoca com a gente disso? Papelão. As camas de papelão. Então, tipo assim, tem essa parceria entre os atletas de se apoiar e cobrir aqui uma brecha ou outra. Eu acho que igual todo lugar, sempre tem um não vi aqui, não vi ali. No meu caso, eu acho que nas Olimpíadas eu estava muito, muito focado em competir. Eu estava vindo de uma lesão no pé que eu ainda estou tratando. Uhum. Então lá eu não consegui fazer muita coisa, mas é uma experiência bizarra. Você tá no ápice da sua carreira, você tá na seleção nacional, você tá nas Olimpíadas. E ainda tem um mundo de coisas que você quer viver. Igual eu falei antes aqui desse podcast, falando com outras pessoas, eu nunca tinha entrado muito nesse assunto da minha sexualidade, porque o meu foco sempre foi performar. Então, independente entendi. do que eu sou e o que eu faço fora da ginástica, o meu foco era ser o melhor e performar. Então, ouvindo isso é uma disparidade muito grande entre os esportes, mas sempre tem ai, me ajuda aqui, me ajuda ali. Eu acho que hoje, com a saúde mental, muita gente está trabalhando muito isso. Então, quando você chega no nível de ir para as Olimpíadas, você já está muito preparado para qualquer situação que vai acontecer. E eu acho que existem casos e existem momentos que você não está bem, mas que se você já está lá nas Olimpíadas, você já está focado, eu acho que isso passa muito batido ali na hora. Eu já ouvi relatos, assim, de atleta de alta performance que tem uma relação muito íntima com o treinador, né? Que é quase como se fosse um pai, um psicólogo. Já ouvi relato por exemplo, uma pessoa que o treinador viu que estava muito mal da saúde, estava se cobrando muito na questão da alimentação, por isso que eu perguntei, e o próprio treinador levou a pessoa para comer besteira um dia, sabe? Não, sim, eu tenho uma relação muito boa com o meu técnico. Eu conto pra ele tudo o possível e impossível que acontece. Ele já cobertou muita coisa minha. Eu normalmente fico no quarto com o meu técnico, então muita coisa que já aconteceu em competições ele sabe. E às vezes ele acoberta aqui, acoberta ali. Você não viu isso, você não viu aquilo. Vamos com calma. Mas é uma relação muito, muito legal que eu tenho com o meu técnico. Ele é um paizão e foi muito feliz eu estar lá na Olimpíada com ele. No futebol é assim também, essa relação técnico-jogador? Não, nem sempre. Talvez na base, né, uma relação mais próxima, assim, né? Mas no profissional é muito profissional, né? Você tem a relação, mas assim, essa coisa de ser quase um pai, assim, é raro. Acho Até que esporte acontece, coletivo também, né? Muito mas diferente. O meu técnico, dif- ele dá treino pra mim e mais outras 20 crianças. Uhum. Mas na hora da competição, só tá eu e o meu técnico. É Então, totalmente querendo ou não, diferente, tem essa troca muito mais fácil do que tá com outros 11 jogadores que você tem que xingar todo dia. A demonstração de afeto é a fragilidade, né? Se for ver por esse aspecto. Exatamente. Então, por isso que talvez não role. Exatamente. E acho que a cultura do esporte também. Na ginástica, a gente quer a perfeição. E muitas das vezes, acho que momentos passados, alguns técnicos foram além do que o atleta aguentava para ter essa perfeição. A gente vê casos e casos de abuso na ginástica artística. Esses tempos atrás, teve um caso muito grande. Na ginástica feminina dos Estados Unidos, teve uma coisa enorme do profissional lá abusando das meninas. E às vezes é muito da cultura do esporte não deixar a pessoa, tipo, quebrar a pessoa até ela chegar num nível de que ela não consegue ser quebrada mais. E eu acho que é muito disso que acontece no futebol, essa distância do tipo, não temos muita relação, porque aqui é jogo de macho. É macho, entendeu? E aí é muito complicado. Acho que da cultura de cada esporte tem isso também. Sim, às vezes é tão ao contrário que, né, vai no xingamento, assim, né? O cara xingou e fala, então ele gostou de mim. É tão oposto. Tem treinador que usa essa psicologia, né? Da cobrança ser duro, que acha que... e não entende que cada um reage de uma forma, né? Tem gente que reage mesmo numa cobrança, tem gente que precisa passar a mão e coisa para acolher e para ele render mais, né? Tem que saber, tem que ter essa percepção, né? Essa sabedoria para perceber isso. Gente, vamos para o último quadro, um bate-bola rapidinho, perguntas que a produção colocou aqui pra gente comentar um pouco sobre, e aí vocês desenvolvem, dizem se já aconteceu, se não aconteceu, se quiserem falar de alguma experiência que aconteceu parecida, fiquem à vontade. O quadro hoje vai se chamar A Regra é Clara, e aí a gente vai falar a frase específica, vocês vão falar se a regra é clara ou não, se já aconteceu ou se não aconteceu. Você tá com o número 1 aí, né? Eu tô. O técnico nunca me escala porque sou LGBTQIAPN+. Eu acho que já aconteceu comigo.
Comigo não tem isso de escalação, mas eu acho que nunca aconteceu. E na verdade era só uma suspeita, né? Não tinha nem a nem prova. tinha certeza, mas eu acho que Nossa. já rolou. tanto o treinador não escalar quanto o clube não contratar. Caramba, Nossa mais Senhora. ainda. Só pela suspeita. Meu colega de esporte me contou que é gay, mas não quer contar pra mais ninguém. A regra é clara. A regra é clara, já Bem aconteceu. clara. Com certeza, eu acho que em todo lugar tem isso e acho que na ginástica não ia ser diferente. Uhum. Já teve uma situação também assim, já. Eu não era o único, não. Mas todos precisam se esconder, né? Sim. Mas A galera tá fazendo comentário homofóbico, mas só de zoeira no vestiário. essa zoeira sempre tem um fundinho de verdade. Com né? certeza. É o que eu falei, né? Na minha época eram crianças que ficavam o dia inteiro junto, então tinha conversa, Nossa. tinha bullying, tinha piadinha aqui, piadinha ali, que no fim eram fundos de verdade que a gente queria não acreditar. Tem um recém-assumido na equipe e a galera tá com medo de tomar banho junto no vestiário. Gente, tem isso do vestiário ainda. Graças a Tem Deus a isso no ginástica não tem. vestiário. Cara, Não tem. nossa. Talvez seja também um dos grandes medos de dirigentes de futebol, se tiver algum atleta assumidamente gay, né? É achar que esse atleta vai criar algum problema dentro do vestiário. né? Nossa. A autoestima do homem Nossa, hétero eles acham que é uma são- loucura. Eles são os maiorais. É uma pra isso. loucura. Isso eu Tinha que ser acho jogador que de é futebol. uma das. Assim, vou trazer ele, vai arrumar algum problema dentro do vestiário, como se a gente não pudesse se segurar, né? Nossa. Eu não sei tomar banho na minha. É muito delícia, né, Agora o que homem hétero. você já ouviu essa discussão de pessoas do meio do futebol comentando isso de alguma forma? Sempre tem piadinhas, né? Uhum. Uma outra piadinha, assim, sempre tem algum outro comentário. Me sinto solitário no meio de um monte de marmanjos e finjo que sou que nem eles pra ser aceito. A regra Foi é a claríssima. sua história. Também. Estou apaixonado por um colega de modalidade, mas tenho medo disso atrapalhar a relação no trabalho. A regra é clara. Eu namorei um atleta que treinava comigo, publicamente pra todo mundo. Eu acho que, Aham. como todo relacionamento, às vezes as coisas não andam bem e isso atrapalha. E eu senti muito isso da comissão do meu esporte de... Será que isso vai atrapalhar o Ryan? Será que isso vai chegar num momento onde não vai dar certo? Eles ainda vão ter que treinar juntos? Estar juntos todos os dias? Então, a regra é bem clara. Eu acho que, inclusive, às vezes até durante o treinamento, né? Não pensando que o relacionamento pode acabar ou não, mas eu imagino dois atletas de alta performance que precisam estar 100% focados no treino para conseguir render o esperado, as expectativas, irem, às vezes, morarem junto, irem treinar junto, vivem 24 horas por dia junto, então tudo deve ser muito Intenso. latente, muito intenso. Muito. Complicadíssimo. Principalmente se você compete junto também. Exatamente. Você compete ainda, tem essa outra camada. Ai, é tão difícil se relacionar já só. Se relacionar já é Meu muito Deus. difícil. Meu time nunca se posiciona quando a torcida canta músicas problemáticas contra adversários. É a tônica, né? É o que acontece normalmente. A regra é clara. A regra é claríssima. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido um bate-papo legal para vocês. Volto a dizer que a gente falou aqui sobre questões que são importantes serem debatidas no esporte, mas a gente sabe da importância do esporte na sociedade, o que isso ajuda pessoas de todos os substratos sociais, todas as etnias, todas as formas de pensamento. Então, é só reforçar que o esporte é um lugar maravilhoso de formação do ser humano, mas que, como qualquer outra área da vida, precisa sempre se revisitar, se aprimorar e ser cada vez mais democrático. Pode ficar melhor, né? Sempre é um pode ficar espaço melhor. legal, mas pode ficar melhor. Obrigada por dividirem as histórias de vocês com a gente. Para mim Eu- foi uma honra estar aqui. Com certeza. Eu que agradeço aí o espaço. É sempre bom falar, né? Porque quando a gente troca esse conhecimento, traz as nossas histórias, a gente ajuda também outras pessoas, né? E joga luz. Por exemplo, no futebol, que ninguém fala sobre gays no futebol, quando a gente fala abertamente sobre isso, a gente joga luz sobre o assunto. É importante cada vez mais se falar. Até chegar um momento que não precise mais falar, que isso não seja mais assunto para ser falado, né? Mas eu acho que a gente precisa cutucar um pouquinho, né? Para que outros atletas, outros garotos ou garotas não sofram tanto quanto eu e outros atletas gays
sofremos por não poder se mostrar da maneira como a gente é. E eu acho que a gente conseguiu ver bem que já tem uma diferença muito grande. Eu acho que como eu, sendo um atleta ainda em atividade LGBT, a gente consegue ver essa diferença muito grande para quando era anteriormente. Eu queria agradecer todo mundo também, obrigado pelo espaço. Eu acho que, igual ele falou, quanto mais a gente falar, mais a gente vai ver e mais vai ficar normal, entre muitas aspas, falar sobre o assunto. Eu acho que o esporte mudou minha vida por completo. Tem esse recorte de ser muito difícil às vezes, mas me levou em lugares que eu nem acredito que eu estou ainda. E eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Da Wondery, esse é o Amor na Influência. A apresentação, Camila Frender e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marsha Lewis. A produção é da Pod 360. Produtor executivo, Marcos Cherrab, Thiago Bianco, Felipe Lobão. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Gabriel Obata. Assistente de produção, Laiane AG. Produtora de casting, Raquel Alves. Roteiro, Leila Germano. Assistente de roteiro, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Vídeo e edição, Chuchu Kamei, Daniel Cardoso e Guilherme Dias. Edição e engenharia de som, Tamires Pistorese. Stylish, Rafael Menezes. Maquiagem, Heitor. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod 360 em São Paulo. O goleiro que se tornou presidente do Esporte Clube Bahia, do Grupo City, que eu... Tá rápido. Foi. É...